Mas a gente pode falar por aí, porque eu passei, então, passamos 2 anos, você falou 2 anos pra mim também. 2 anos atrás eu estava no mesmo quadro de ansiedade também, como eu nunca tinha passado. Porque eu já falei com alguns médicos que a ansiedade sempre foi boa pra mim. Eu sou muito ansioso, eu tenho dificuldade de dormir porque à noite eu fico viajando e fico pensando, colocando cenários na minha cabeça, mas isso nunca foi alguma coisa que me impediu de fazer alguma coisa. Pelo contrário, isso me fazia produzir cada vez mais. Mas 2 anos atrás, assim como você, essa ansiedade começou a me parar. Isso estava mais pro lado do medo, pro lado do será que é isso? E não sei o quê, e eu tenho filho, e tá acontecendo tal coisa, e idade e tal. Quando que a ansiedade ela acende um sinal vermelho na gente e até que ponto, se é que tem um ponto bom nela? Como você bem disse, a ansiedade movimenta. É. E no mundo que a gente vive, não ser ansioso eu acho bem difícil, porque tudo movimenta e tudo convida os estímulos que nós temos, os recursos tecnológicos. Então, por mais que você tente ter uma vida zen, dificilmente você vai conseguir sustentar isso na rotina do dia a dia. Eu acho que o esforço para ter uma vida zen, eu acho que Sim. até vai trazer mais ansiedade, né? Porque você tem que se isolar de tudo, né? Eu não sei, eu não sei como é a vida de quem está assistindo, mas assim, dificilmente aquilo que se prega, tem uma vida assim, né, no campo e tal, todo mundo consegue ter. E às vezes dá uma espécie de angústia quando você fala, caramba, eu não consigo ter esse tipo de vida dentro do que me cerca, né? Eu tenho uma 2 rotina, filhos, eu tenho rotina, eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, a ansiedade, eu acho que ela vem como algo normal do ser humano. Acho que as ideias, a organização, o ter que fazer, o checklist que a gente tem na nossa vida. Provavelmente começou por causa de sobrevivência mesmo, né? Essa ansiedade. Tipo, se eu passar naquele mato lá, se eu entrar naquela floresta, eu vou morrer? O que tem lá, né? A gente fala que a ansiedade é como se eu tentasse prever algo que vai acontecer. Prováveis cenários, né? E de alguma forma eu evite o meu se dar mal, né? Então, assim, com um pouco de ansiedade me ajuda a lembrar de pegar o guarda-chuva, um casaco. Um pouco de ansiedade faz com que eu tenha a minha agenda em dia. Agora, quando eu vivo mais no futuro do que no presente, eu me desloco do agora e isso causa em mim a carência. É muito interessante a associação da ansiedade com a carência. Nós estamos num mundo em que as pessoas nunca estiveram tão carentes. Porque nós estamos sempre no movimento de fazer alguma coisa, preocupados no que a gente tem que fazer, de não dar tempo, de não conseguir, do que eu preciso fazer para aquilo dar certo e tal, a entrega, e eu esqueço do agora, do meu momento. Então, ao invés de eu estar aqui com você, eu tô pensando, mas depois que eu fazer, eu vou conseguir? Ou no passado. Sim, isso. Putz, eu fiz errado, eu não devia ter essa, mandado aquele e-mail. Que é a ruminação melancólica. Pois é. Mas quando eu estou inteiramente no agora, eu me nutro do hoje, e isso me ajuda muito no equilíbrio emocional. Agora, quando eu estou excessivamente no futuro, ou então eu fico preso em algum pedaço no passado, facilmente eu desenvolvo um transtorno de ansiedade ou mesmo a depressão. Que pode virar o quê? Um transtorno de ansiedade, uma doença mental. Eu posso desenvolver, por exemplo, primeiro doenças físicas. Eu posso... Porque assim, as doenças físicas, eu falo que elas podem, através delas, desencadear uma doença psíquica mental ou antes, né? Ou eu começo numa depressão e aí junto as comorbidades. Aí eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, eu tenho uma coceira que eu não sei de onde vem. Eu falo que o corpo ele sempre dá sinais pra gente dar uma olhadinha e pensar o que tá acontecendo, né? O que será que eu preciso olhar um pouco mais pra mim? Eu falo que nada vem pra te punir. Mas são sempre avisos importantes que a gente precisa ficar atento. Por que será que eu tô com dor de cabeça toda hora? Por que será que essa coceira que não tinha agora não passa? Por que será que eu tô com essa insônia? Né? Então, todos esses sintomas, eles são sinais que alguma coisa está em desequilíbrio. Por isso que eu falo que a terapia, eu sou suspeita, mas eu acho que falar um pouco do que está acontecendo, organizar a nossa vida, é muito importante para a gente ficar mais próximo, mais conectado, mais integrado com o que de fato está acontecendo e o que está nos perturbando. Não tem como a gente não falar da vida com rede social, a vida com celular, né? Que mudou totalmente. Eu sou de uma geração que não tinha isso. Eu também. Que tinha menos ansiedade. Você não esperava que outra pessoa ia te responder no dia. Você nem
Nossa, liguei para uma pessoa, deixei recado com alguém na casa dela, porque era assim que a gente fazia. Explicar para você, Bigoda. Tinha esse aparelho que era ligado num fio na parede. Sim. Você tinha que ir na sua casa ligar para uma... Você tava afim de uma garota. Certo. Você não sabe se ela vai atender. Provavelmente Pode é ser o pai dela. o pai dela. Chama a Marcinha. Quem é que tá falando? Sou do colégio dela. Aí você deixa um recado. Aí você não sabe quando ela vai responder. E se tava tudo bem. Olha, se ela vai responder. Se ela vai responder. E olha como exigia da gente lidar com muitas coisas. Coragem, né? Coragem, lutar por aquilo Timidez, que quer. Porque hoje o que se faz? Não quero mais falar com você, te bloqueio. Bloqueio excluo. Mesmo. Bloqueio excluo. Não tem que lidar, né? O que aconteceu? Cadê aquela pessoa? Sumiu. Tem gente terminando namoro por WhatsApp. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Nem chega cara a cara, né? Sim, que isso me mostra, além da irresponsabilidade afetiva, isso fala de um acovardamento, né? A dificuldade de você entrar em contato e encarar, eu falo fechar a porta que você abriu. Isso não é só sobre o outro, o quanto isso prejudica o outro, mas é sobre você também, né? Você vai deixando um monte de coisa acumulada, né? É como se fosse... Lá na sua cozinha, você não limpa hoje, ou limpa uma parte e vai deixando aquele lixo acumular uma hora. Você sabe que quando você termina um relacionamento, é algo difícil. Mesmo que, não, mas eu não queria mais, eu não gostava mais. É algo muito... Mesmo quando você termina, é difícil, né? Talvez seja até mais. Sim, porque você precisa exigir de si encarar, olhar, ver a frustração no outro, perceber... perdendo de fato o outro ou mesmo machucando a vaidade do outro. Mas, por outro lado, isso te causa um ponto muito positivo na sua autoconfiança. Porque você começa a perceber a força que você tem, a integridade que você tem. É quase que um movimento de fortalecimento do eu mesmo. E as pessoas não estão fechando mais portas. Falávamos aqui antes de entrar, a dificuldade de fechar ciclo. A tecnologia, ela facilita tanto. São tantas janelas abertas ao mesmo tempo. Quando você vê quantas janelas tem no seu celular, tem 98 janelas abertas. Isso é muito simbólico. Quantas portas abrimos e não fechamos? E a tecnologia vai permitindo que isso faça. Mas e na prática? Tudo, né? Antigamente a gente tinha que escolher um disco para comprar. Hoje em dia você não precisa escolher. Tá tudo lá. A hora que eu quiser, eu ouço. Eu não preciso mais escolher um filme. Tá lá no streaming. Antigamente você ia lá e qual é o filme que eu vou assistir? Então eu vou ter que comprar, vou gastar uma grana, então tem que ser bom. E isso não tem como não impactar o Mas comportamento. Então... Isso não tem como não impactar a nossa forma de se perceber o outro. E é tão engraçado que as pessoas falam de relacionamento hoje, que as relações estão líquidas, que os relacionamentos são descartáveis. Por quê? Porque a forma de funcionar na vida, como você acabou de exemplificar, tá tudo muito descartável. Falta... Tudo é um cardápio, né? Isso, falta a atenção plena em algo. Falta o estar inteiro naquilo que se propõe. Isso é o que eu mais sinto. Em tudo, né? No encontro, na conversa. No cinema. No cinema. A pessoa tá com o celular ligado no cinema. Assim, tá rolando um filme lá, tem gente assistindo e ele tá com... É óbvio que você não vai ter a mesma experiência. E no show? Que todo mundo só assiste show agora através do próprio celular. Gente, fica ali. E eu falo, quantas vezes você vai assistir esse vídeo? Dificilmente você vai assistir esse vídeo. Mas é uma preocupação. Você sabe pra que é isso, né? Eu sei. É pra mostrar para as pessoas que ela tá naquele show. Se ela não compartilhar, é como se o show não tivesse existido. E é como se ela não tivesse estado lá. Olha que loucura. E se ela compartilhar ou ela postar algo e não houver curtidas ou as pessoas não aprovarem aquilo, capaz que ela apague, ela fique mais preocupada em ver o engajamento daquilo. Verdade. Ou apague aquela postagem do que presenciar a oportunidade de assistir o ídolo dela. Mas não é muito diferente do Homem da Caverna que desenhava nas paredes esperando que alguém olhasse aquilo, ou falando, eu tive aqui, eu tô vivo, ou do casal que grava o nome deles num muro. Parece que o ser humano, com essa finitude da gente, sabendo que a gente vai morrer um dia, parece que a gente tá sempre falando, eu existo, eu estive aqui, eu fiz isso, olha o que eu Mas veja, não há qualquer problema em tirar uma foto, não há qualquer problema em fazer o desenho na caverna. O problema é só fazer isso.
é estar só nisso, ou mais nisso, do que naquilo que você está vivendo. Isso eu vejo. Hoje tem uma espécie de superficialização e banalização do que há de mais precioso na vida, que, na minha opinião, é o encontro. Sim. O olho no olho. Depois da pandemia que a gente percebeu isso, né? O quanto fazia falta isso. Sim. Mas eu não sei se as pessoas estão entendendo de fato. Eu acho que as pessoas estão procrastinando muita coisa. Como se sempre houvesse tempo. Aí eu deixo pra lá, eu deixo pra depois. O encontro. Aí seu pai morre. O tá próximo. A pessoa termina contigo, você perde um amigo, e aí você não falou o que você tinha que falar, não fechou alguma coisa que devia ser fechada ou abriu, né? Você falou de fechar, mas também tem pessoas que precisam abrir novas portas, né? Que deixaram fechadas e nunca mais abriram, né? Isso é muito interessante, né? Quantas portas que a gente ainda não abriu com o pai, com a mãe, com o filho, com o parceiro, com uma amiga. Eu fiz questão de fazer isso com meus pais, porque eles são de outra geração. E quem tá assistindo a gente agora pode ter dificuldade com os pais porque eles são de outra geração. E se você não abrir essa porta, dificilmente eles vão abrir. Porta de falar de sentimento, de falar sobre problemas e tudo mais. Meus pais nunca tiveram nunca deram essa abertura pra mim. Nunca meu pai tinha me abraçado e falado eu te amo. Eu que tive que abrir essa porta com ele. E hoje em dia essa porta é aberta, entendeu? E muita gente pode passar por isso jogando a culpa nos pais e não sabendo que ele pode fazer esse caminho também, né? Ou briga por política, ou tá brigado por causa de religião, qualquer coisa, e não fala mais com os pais, com os amigos, com a família. Você conseguiu abraçar os seus pais depois de adulto? Foi isso? Sim, sim. Você não fazia isso? Eu não fazia porque eu não fui ensinado a isso, não existia isso na minha casa. Depois de adulto que eu falei, ué, por que não? Entendeu? E foi bom? Claro que foi. Claro que foi. Porque eu sabia que faltava, sem saber que faltava. Só quando eu tive consciência, falar, pô, por que nunca falou? Besteira, né? Eu acho que... Porque era comum também nos amigos, não era só minha família, assim. Meu pai é de metalúrgica, minha mãe professora, trabalhavam muito e eu via todos os meus amigos. Não era que era uma família, era mais carente, era meio geral lá. Os pais eram mais de falar pouco, de só trabalhar, as mães um pouco mais carinhosas, mas também muito rígidas, batia demais nos filhos e tal. O que te fez chegar? Hã? O que te fez chegar? Chegar? O que te fez chegar nele? E mobilizar esse abraço, esse afeto. É que eu não consigo não ter um relacionamento superficial com as pessoas que eu gosto. Eu não consigo. Não existe essa possibilidade de eu estar com uma pessoa e falar, pô, eu acho que ela tá triste. E eu falo, por que você tá triste? Vamos conversar. Só que eu não chego por que você tá triste. Antes eu tenho que ter aberto um monte de porta para ela, eu nem precisar perguntar e ela me falar. E as pessoas sempre me procuraram para se abrir. Eu falei, por que meu pai nunca se abriu comigo? Porque minha mãe nunca se abriu comigo. E aí eu fui falar, porque talvez eu não tenha aberto essa porta. Aí eu fui conversar. E aí é coisa de ficar na varanda, falando muito tempo. Você fala de você primeiro, depois pergunta como foi, não sei o quê. É um podcast que você faz com ele, né? E você viu que você falou sobre a paciência da construção? Sim. Do olhar o outro, de respeitar o tempo essa parte mais do legal, outro. Né? Mas as pessoas hoje esqueceram disso. É tudo muito rápido. As pessoas não têm paciência, gera ansiedade, elas desistem. Ou muitas vezes elas entendem que ali não é acessível.